Eu sou a professora Ediva Lima, eu sou funcionária do município de Carpina há 30 anos. Sou formada em professora por opção, por amor. Eu sou pós-graduada em gestão escolar, sou licenciada, primeiro licenciada em História, pós-graduada em gestão e sou mestre em psicanálise da educação. Na época do prefeito Joaquim Lapa, poucos incentivos existiam para os professores. Essa coisa de nós termos formação em rede de qualidade para o professor, porque a formação ela é importante. É muito importante, sim. Tanto é que tem investimento para isso. E a formação, ela qualifica mais o professor, ela qualifica sim. Basta o professor dar o devido valor a essas formações. E aquela época, gente, era muito triste. Nós mesmos tínhamos que procurar as nossas qualificações. Simples assim. Nós não éramos valorizados. Nós não tínhamos valorização enquanto servidor, enquanto professor que nós éramos. A busca era nossa. Se quiséssemos qualidade naquilo que nós fazíamos, nós tínhamos que buscar, sozinhos. Eu também posso lembrar a você os tempos difíceis que eu trabalhei 15 anos na Escola Maria Anunciada. E sei que você que está assistindo o vídeo vai lembrar de mim. Muitos alunos lembram de mim, né? Lembram de mim com amor. Encontram comigo na rua, me cumprimenta, não é? Recentemente eu encontrei um aluno meu, ele é pedreiro, um excelente pedreiro. E quando ele sorriu para mim, eu disse, você foi meu aluno. E ele disse, fui seu aluno, professora. A senhora lembra de mim? Lembrei do seu sorriso. Isso alegra o nosso coração, porque a gente tem a sensação do dever cumprido. Falar da dificuldade que passamos na época em que trabalhávamos na Maria Anunciada. Trabalhei 15 anos lá, como eu já havia dito, e à noite era a pior situação. Por quê? Porque nós dependíamos de transportes. Se você for lembrar o tempo do Maria Anunciada, as épocas passadas, aquela rua do Matadouro, poucas casas tinham. Tinha sim o Matadouro ali, que todo dia a gente encontrava aquela manada de boi lá no caminho. E muitas vezes, à noite, nós não tínhamos transporte. Nem tínhamos transporte para nos levar e nem tínhamos transporte para nos trazer. Dependíamos de carona, né? As poucas vezes que o transporte ia nos buscar, nós vínhamos numa Kombi que nem banco tinha para a gente sentar. E nós vínhamos segurando na Kombi como se fosse um bando de animais dentro dela. E você, professora, professor, que é da minha época, você vai lembrar disso. Que até me emociono de tristeza do que a gente passava quando nós víamos. A falta de respeito que era com o professor. Porque, no mínimo, o que nós tínhamos que ter na época era dignidade. Porque nós estávamos ali preparando vidas. E o mínimo que nós tínhamos que ter era respeito. Respeito com o professor. E isso a gente não tinha. A educação de Carpina, antes da chegada do nosso prefeito Manuel Botafogo, era uma situação triste, não é? Eu tenho o que falar. Porque eu vivi o momento, eu vivi a época, né? Eu vivi momentos muito tristes. Momentos em que a gente tinha que comprar merenda para servir aos nossos alunos. Se a gente quisesse uma sopa para dar, quem trazia as verduras de casa éramos nós, professores. E você que é da minha época, você lembra disso. Eram momentos muito tristes. Sabemos até que a época, né? A dificuldade era muito grande para os nossos alunos. Não tanto quanto hoje, né? A facilidade que tem das coisas. A gente sabe que tem Bolsa Família, que ajuda as famílias, mas a época não tinha. E era muito triste. Nossas salas de aula com mais de 40 alunos, né? Eu com minha amiga, minha comadre, que trabalhávamos juntos na sala, Maria do Carmo. E a gente sabe o que foi que a gente passou. O que nossos alunos passaram. Hoje, a coisa é outra. Depois de Manuel Botafogo, a gente sabe que da qualidade de merenda que é oferecida neste município. Porque até então, em 2016, o retrato se repetiu. O triste retrato se repetiu. E novamente nós tivemos que comprar alimento para os nossos alunos. E novamente eu digo, você que está assistindo, que trabalhava comigo à época, sabe que o que eu estou dizendo é verdade. A época em que eu também cursava a universidade,
quando eu assisti aquele vídeo da professora Tânia, eu me emocionei de verdade, né? Eu chorei na minha casa quando eu assisti, por conta da trajetória que nós fizemos. Eu, a professora Tânia e muitas outras pessoas daqui de Carpina, que nós não tínhamos condições de pagar um transporte e que nem a prefeitura fornecia transporte para a gente. E o que é que acontecia conosco? Nós tínhamos que mendigar, que a palavra correta é essa, mendigar nas cidades vizinhas, pedindo para que pudessem nos levar nos seus ônibus. E sabe o que acontecia conosco? Nós íamos em pé. Muitas vezes os ônibus das cidades vizinhas não estavam lotados, tinham cadeiras vazias. Nós íamos em pé, voltávamos em pé, as pessoas de cara feia com a gente, porque dizia que o prefeito de Carpina não colocava ônibus para os universitários porque não queria, porque cidades mais pobres à época tinham ônibus e ônibus bons, e nós íamos atrás dos vizinhos para pedir carona. E sabe o que acontecia conosco? Você que andou comigo à época, você vai lembrar. Nós íamos ouvindo aquela música do elefante. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. E nós íamos em pé, meus amigos, ouvindo graça. Nós não podíamos sentar. Lembrando que já vínhamos de um dia inteiro de trabalho. Porque até então já éramos professoras. E passávamos por essa humilhação. Você quer que seu filho passe por isso? Você quer que sua filha passe por isso? Hoje, eu tenho sobrinha minha que viaja no ônibus, né? Hoje ela cursa também a universidade em Recife, na Federal. E sempre a gente conversa a respeito dos ônibus, né? A respeito da viagem. E ela é satisfeita, sim. E graças a Deus, não é? Porque também os pais dela não teriam condições de pagar um transporte particular. E eu quero dizer a você, jovem, que não foi da época, essa juventude que não foi da época, dos tempos difíceis, dê valor a tudo isso que o nosso gestor Manuel Botafogo tem feito pela juventude, oferecendo ônibus, oferecendo oportunidade de você ter um futuro melhor. Coisa que nas gestões passadas eles não faziam. E não faziam não é porque não tinham condições, não. Eles faziam porque não tinham interesse mesmo. Não tinham interesse, não tinha amor, não tinha visão. Botafogo trabalha pelo povo, para o povo. O prefeito Manuel Botafogo, ele é sim a melhor opção para você no dia 15 de novembro, votar no 12. Votar numa pessoa que respeita o dinheiro público, votar numa pessoa que respeita o futuro dos nossos jovens, votar numa pessoa que respeita o cidadão. Vote 12.